vocês sobre dores. E aí, antes que alguém me pergunte por que falar sobre dores em pleno sábado, quero dizer para vocês que as dores do seu cliente pode ser fonte de muito benefício, fonte de muita rentabilidade aí no negócio de vocês. E é sobre isso que eu vou falar com vocês, né? Sobre as dores dos empreendedores digitais, tá? Então vamos lá. Quero que vocês partam do seguinte princípio. Veja as dores do cliente de vocês como oportunidade de negócios, um verdadeiro banquete para você aumentar o seu faturamento. Então assim, vamos lá. Quando um cliente chega para vocês, o empreendedor digital chega para vocês e chega relatando várias dificuldades no negócio dele, né? Vários problemas no negócio dele. É comum a gente falar, pô, esse cliente vai me dar trabalho e tudo mais, né? Isso com o pensamento de um contador tradicional. Quando a gente fala de um contador digital, de um contador especializado em negócios digitais, ele vai olhar para esse cliente, esse empreendedor que está aí angustiado, com várias dores, com várias dificuldades, e vai enxergar nele a oportunidade de oferecer vários serviços. Vários serviços que geralmente outros contadores não fazem. Aquele contador que não é um contador mais consultivo ou um contador que não seja especializado naquele segmento não vai prestar o mesmo serviço que você. Então, primeiro ponto é esse. Entenda que as dores do seu cliente pode ser um verdadeiro banquete de oportunidades para você faturar e aumentar aí o seu rendimento, aumentar a sua receita dentro da sua empresa contábil. Mas e aí, Vitória, que dores que são essas, né? Como é que eu posso entender que aquela dor do meu cliente não passa de uma reclamação ou uma preocupação boba, enfim? Como é que eu posso enxergar naquela preocupação do meu cliente, naquela dor, uma oportunidade de faturar? E aí, gente, tem que falar para vocês. Vocês precisam entender o segmento. Dia 25, ou seja, a próxima quinta-feira, eu vou estar em um evento online, ao vivo, gratuito, que você vai poder aprender mais sobre esse segmento, mais sobre a contabilidade digital para negócios digitais, para infoprodutores. E aí você vai poder entender um pouco mais essas dores. Hoje eu vou dar uma pincelada aqui, mas vocês vão poder conseguir entender também como abordar, como captar, segurar esse cliente na sua base, tá? O primeiro passo é você se capacitar, você entender que aqui esse empreendedor ele tem várias dores específicas deste segmento. E aí, primeira dor desse infoprodutor é exatamente a ausência de um contador especializado. Engraçado, né? Tô falando para contador, tô falando para empreendedor e falando que uma das dores, a principal dor, a primeira dor desse empreendedor digital é a falta de não ter ali um contador especializado no seu negócio digital. Alguém que entenda, que ele possa falar com clareza sobre o que é o seu negócio, sabe? Que ele possa falar abertamente. Então, anota aí, a primeira dor desse segmento é o contador. Pode parecer bizarro isso que eu falei, pode soar, não soar bem, já que eu tô falando com contadores, mas a realidade é essa, que nós temos muitos contadores no mercado, mas poucos contadores entendem de fato esse negócio. Partindo disso, que você precisa entender que a segunda dor desse empreendedor, né, desse seu cliente dos sonhos, desse empreendedor digital, é a dor de não estar ali com toda a sua vida regular, tá? Então, veja o seguinte, ele é um empreendedor digital e que ele não tem um contador especializado, então ele não tem ali a facilidade de se comunicar, de falar sobre Hotmart ou de qualquer outra plataforma, né? Ele não consegue, o contador dele não consegue entender o negócio dele, não consegue entender qual é o produto que ele vende, qual é o serviço que ele presta, certo? Não consegue entender que, por mais que nós estamos falando de produto, nós estamos falando de infoproduto e não de um produto físico, então nós estamos falando de um produto de informação, um produto digital, certo? Então ele tem essa dificuldade de se comunicar. E vocês podem ter certeza que quando vocês pegarem o primeiro cliente de vocês desse segmento, a reclamação dele, né, a dor dele que você vai mais ouvir e falar, olha, a primeira coisa que ele vai falar, meu contador não entende o que eu falo, meu contador não entende meu negócio, meu contador não sabe me explicar como é que eu faço isso, como é que eu pago meus impostos, como é que eu controlo minhas finanças, tá? Então essa é a primeira dor do contador. E aí, em seguida a isso, ele vem com a segunda dor, que é a ausência da regularização da sua situação como empresa. Porque se ele não tem um contador que oriente ele naquilo que ele precisa, que entenda ele
na sua operação, né? Não entenda a sua operação, como é que o contador vai conseguir ajudar na legalização dessa empresa, desse negócio? Então chega aí a segunda dor dele, que é a questão da legalização, né? E quando falo legalização, quero dizer assim, problemas com o fisco, perdão, a língua tá enrolando hoje. Então, problemas com o fisco. E que problemas são esses, né? Parte aí desde a abertura da empresa, de entender qual a melhor natureza jurídica para esse empreendedor, parte aí a questão da tributação, né? Os regimes tributários, quais são os regimes tributários que mais se adequam à minha realidade, à realidade desse infoprodutor, né? Então, assim, geralmente esse cliente, ele vem aí com um problema de ser MEI, ele começou sendo MEI, desenquadrou, já passou ali do limite de faturamento, agora ele precisa, ou ele já desenquadrou automático, ou ele precisa ser desenquadrado o quanto antes que seja por ato administrativo e ele ter que recolher retroativamente todos os impostos. Então esse cliente, por ele não ter essa assessoria contábil especializada, ele vem com essas dores aí de não estar regular com o fisco. Por aí, gente, vocês já podem perceber o banquete de oportunidades, né? Porque se eu, por exemplo, eu sou especializada em contabilidade, primeiro ponto, eu posso vender uma consultoria para ele, né? Aquele cliente que de repente quer manter o contador, ou tem um contador muito amigo, não quer de repente ter problemas na migração, ele pode contratar uma consultoria minha que eu vou falar tudo, né? Vou desenhar para ele ali todo o histórico a jornada do empreendedor digital, por exemplo. Primeiro serviço que eu posso oferecer. Segundo serviço é a própria assessoria contábil, né? É a própria assessoria contábil mensal, onde eu ofereço serviços fiscais, contábeis e trabalhistas para esse cliente. Terceiro serviço que eu posso ofertar até aqui, nessas duas primeiras dores, é a legalização dessa empresa, a regularização dessa empresa. Se ela é MEI, eu posso falar para ele, olha, você já tem que desenquadrar, né? Vai já vender para ele ali uma regularização, uma alteração contratual, analisar, vendo para ele um estudo tributário para essa empresa, eu analiso ali se está com as atividades corretas, com os quinais corretos, entende? Inclusive, esses quinais vão interferir diretamente na sua forma de tributação, de pagar menos imposto ou não, de pagar mais, enfim, de ter que de repente migrar de regime tributário. Bom, então veja só, nessas duas primeiras dores eu já listei aqui 4 serviços que vocês podem oferecer: a consultoria inicial, a própria assessoria mensal, a regularização desse CNPJ e estudo tributário. 4 serviços só nas duas primeiras dores. E com isso, você vendendo esses serviços para um único cliente, você vende 4 serviços ao mesmo tempo e você então consegue aí monetizar, né, ter uma rentabilidade maior, um aumento na sua receita. Terceira dor desse cliente digital é que ele tem dificuldade em manter uma organização financeira dessa empresa. Tem dificuldade de, por exemplo, fechar o movimento financeiro dessa empresa e enviar para você, contador, fechar as obrigações contábeis dele, de fazer a apuração fiscal e tudo mais. Então, veja bem, eu, contadora, preciso que essa movimentação financeira ela esteja organizada e que seja enviada para mim para que eu possa fazer minhas obrigações, certo? Meu cliente tem dificuldade, às vezes eles não sabem o que é uma conciliação bancária, o que é um fluxo de caixa, o que é controlar contas a pagar e contas a receber dessa empresa. Então, eu, como contador, que sou uma pessoa que fui capacitada, treinada para isso, eu posso sim, né, orientar o meu cliente e até vender esse serviço para ele, de uma consultoria financeira, ou de um treinamento financeiro, ou de uma implantação de um software, né, financeiro. Aqui, por exemplo, na Taliap, a gente faz o serviço de implantação do sistema financeiro, auxiliar o cliente a implantar um sistema financeiro, desde que esse sistema financeiro ele seja online, claro, e seja um sistema que a gente já conheça. E o cliente pode tirar dúvidas com a gente. Por quê? Ajudando o seu cliente a ser mais organizado, você vai estar entregando valor para esse cliente. Esse cliente ele vai ter ali em dias as finanças dele, vai saber de fato o que é que ele está faturando ou não, quais são essas despesas.
E, consequentemente, você como contador, além de estar entregando valor para ele, ensinando ele a organizar as finanças da empresa, você também vai estar contribuindo com a sua operação, fazendo com que a sua operação seja eficaz, seja ele como consiga, de fato, escriturar um balanço. A dor de não ter uma organização financeira, gente, tem empreendedor que fatura, às vezes não sabe nem quanto ganha, sabe? Não tem controle nenhum do que entrou, do que saiu. Tem aqueles empreendedores que eles sabem quanto faturam, né? Tem até uma organização mínima, mas eles se esquecem da parte fiscal. Esquece que tem que fazer um fechamento de balanço, que aquilo que ele recebeu ele tem que declarar, né? E às vezes essa disparidade seja tão grande. Por exemplo, quem nunca pegou um cliente que fatura 100 mil no cartão de crédito ou na conta bancária e declara 30, né? Quais são os impactos que isso pode acontecer na vida desse empreendedor? A gente sabe que cada vez mais a Receita Federal está cercando ali, fechando o circo, fechando o cerco entre banco, a questão das operadoras de cartão de crédito, a própria Cefaz já está te denunciando ali por conta das notas fiscais, né, de consumo, enfim, gente, isso pode dar uma grande dor de cabeça para esse cliente, né? Então, o que a gente precisa fazer? Precisa orientar, e de repente ele só não faz o certo porque não tem uma orientação correta. E você pode ajudá-lo, inclusive, na implantação de um sistema financeiro, né? Seja por indicação, seja por você já conhecer e você pode ali dar um treinamento básico, grava um treinamentozinho, manda para ele vai e faz, enfim. N possibilidades de você ajudar o seu cliente. E fazendo isso, você vai estar resolvendo a dor dele, mas também vai estar fazendo algo muito importante para você, que é fidelizar esse cliente. Esse cliente que eles têm as dores atendidas, ele não larga de você tão fácil. Muito pelo contrário, ele acaba se tornando promoter do seu negócio. E é esse que é o objetivo, sabe? É por isso que eu consegui chegar e atender os clientes que eu atendo até hoje. Foi porque eu entrego tanto valor eu e minha equipe, que a gente faz com que esse cliente acabe nos indicando para outros e outros e outros. Quarta dor, de não entender ao certo os relatórios que as plataformas disponibilizam. Galera, não é porque esse empreendedor de digital, ele vende ali pela Hotmart, pela Eduz, que ele vai entender, por exemplo, que aquele relatório ali da Hotmart, eles não sai, por exemplo, o valor bruto das vendas. Tem relatório que aparece só a receita que de fato entrou ali, que foi disponibilizado, foi integralizado para ele sacar. Ele sabe que a receita de um infoprodutor não é a receita líquida, ou seja, deduzindo as taxas. A receita do infoprodutor é a receita bruta, é a receita pelo qual ele vende. Então, se eu vendo um custo de R$ 9,97, eu tenho que declarar R$ 9,97, mesmo que eu receba, sei lá, 897. Então, quando a gente não tem organização financeira, a empresa não tem organização financeira para separar despesas pessoais e despesas da empresa, atrapalha muito no fechamento do balanço, né? Atrapalha muito na operação. E aí, galera, como é que esse cliente vai aprender a fazer o certo? Se esse cliente for orientado, se esse cliente for ensinado, educado. E você vai estar entregando tanto valor para ele, tanto valor, porque quando você separa receitas pessoais com as receitas das receitas empresariais, né, pessoais, as despesas da empresa, ele permite que ter evidenciado ali, ter um planejamento do quanto que ele pode retirar daquela empresa, qual é o prolabore de fato, quanto é que ele pode declarar, né, como prolabore ou como distribuição de lucro. Então, isso facilita muito a vida dos contadores, mas você entrega muito valor também para o seu empreendedor, para o seu cliente. Então, só voltando ali a questão da dor, né, em relação dor de não entender ao certo os relatórios que as plataformas disponibilizam. Eu já peguei muito empreendedor digital que chega aqui e fala: Vitória, eu faturei R$43 mil, né? Aí eu pergunto, quantas vendas você fez? Eu fiz 50 vendas, tô chutando aqui, tá, gente? 50 vendas, meu curso custa R$1.000. Eu falo, legal, então você vendeu 50 mil. Não, Vitória, eu vendi 43, olha aqui na Hotmart. Ou seja, ele tá olhando o relatório errado. Porque a Hotmart, ela te permite tirar um relatório detalhado de todas as vendas, pelo valor de venda, e ela permite também que você tenha um relatório somente da sua receita. A Hotmart, ela considera a receita ali
aquilo que você de fato vai integralizar ali dentro, tirando ali a parte da receita, né, da taxa da Hotmart. A Hotmart, ela cobra em torno de 10% ali da venda, mais R$ 2,49 para usar a plataforma dela, por vídeo, né, que você sobe ali, por curso que você sobe. Cada venda que você faz, R$ 2,49 mais 10% do valor total do curso. Então, todas essas taxas, elas são o quê? Deduzidas na hora de apresentar a sua receita. Então, quando ela vai apresentar lá, o valor disponível para saque, o valor que vai ser integralizado naquele extrato, porque ela tem inclusive um extrato, parecendo um extrato bancário, um extrato de cartão de crédito, ela te mostra somente a parte que fica para você. Ela não mostra a parte que de fato foi a venda, mas tem outros lugares ali dentro da Hotmart que permite você entrar ali e saber qual é o seu faturamento total. E aí, esse sentido, o cliente não entende. Você vai ter que orientá-lo, você vai ter que explicar, olha, esse relatório não é o correto é este relatório, né? Você tem que declarar pelo valor cheio, do valor total da venda e não pelo valor líquido, porque você está no Simples Nacional, não deduz despesas, como essa não deduz. Você tem no Presumir, também não deduz essa despesa do seu faturamento e tudo mais. Quinta dor do empreendedor digital. Vamos lá. Não saber integrar e parametrizar um sistema automático de emissão de notas fiscais. Pessoal, isso é muito sério, tá? Muitos clientes, eles não sabem sequer que eles têm que tirar nota fiscal. MEI, então, quando você fala de empreendedor digital que é MEI, eles acham que não precisam emitir a nota porque a lei não obriga e tudo mais, mas aí como é que essa pessoa ela vai acompanhar esse faturamento dela? Como é que ela vai comprovar que o faturamento dela só foi de 50 mil e não de 100, se por acaso a Receita bater na porta dela e perguntar? Por exemplo, perguntar não, né? Notificar. Então, a questão da emissão de notas fiscais é algo que eu mostro para o meu cliente que é de extrema relevância, de extrema importância. Você está no digital, não tem uma legislação específica, não tem como que eu posso dizer, muito como comprovar a sua receita e tudo mais. Então, quando a gente tira a nota fiscal, eu estou ali comprovando de fato aquilo que eu recebi, né? Aquilo que eu vendi, aquilo que eu vendi. Então, é de extrema importância, de extrema relevância termos ali a emissão das notas fiscais. E só que daí esse empreendedor digital, ele se pega na seguinte situação: ele não sabe parametrizar. Ele até sabe que tem ali o tal de e-notas, porque na própria plataforma, dependendo da plataforma, já tá lá. Então, se ele trabalha com a plataforma Hotmart, a Hotmart vai indicar o e-notas, tá? Que inclusive é o que eu indico para os meus clientes também. Só que ele não sabe parametrizar, faz muitas perguntas relacionadas à parte fiscal da empresa, que ele não faz ideia, não tem noção de como faz isso. Tem que solicitar na prefeitura o ambiente de homologação, de produção dos RPS, tem que solicitar o próprio RPS para então começar a fazer os testes das notas fiscais. É um trabalho que o cliente não sabe fazer, não entende e a gente acaba tendo que auxiliar ele, tá? Então você tem que entender que é uma dor do seu cliente e ele não vai conseguir resolver isso sozinho. Você, contador digital, precisa ensinar esse cliente a fazer esse tipo de trabalho. Ou, por que não, oferecer mais esse serviço? Olha, eu também ajudo, né, faço consultoria na implantação. E nesse sentido, você pode monetizar aí mais um serviço, mais uma renda extra aí no seu escritório referente a essa assessoria. Então, é importante sim você entender bem essas dores e você enxergar essa dor não como um trabalho extra, não como um problema para o contador, para o seu escritório, para a sua empresa contábil, não. Enxergar que é uma oportunidade para você ali, de repente, faturar uma graninha a mais ali, aumentar a receita do seu escritório com esse serviço que você vai prestar. Bato muito nessa tecla. O contador tem que enxergar a empresa dele, enxergar como empresa essa operação dele, né? Não pode simplesmente falar, eu sou contador, eu só emito guia, eu só tenho que fazer serviço contábil. Não! Além do serviço contábil, existe ali um ecossistema de serviços que você pode oferecer, pode e deve oferecer. Você vai estar se tornando um contador muito mais completo, muito mais organizado, né? Nesse sentido aí. E você vai conseguir, então, ter à disposição de um cliente muito mais organizado, favorecendo que você faça o seu serviço da melhor forma possível. Tá fazendo sentido para vocês? Comenta aí
Quem aqui já ajudou algum cliente a parametrizar um e-notas? Me conta. Não é um trabalho muito fácil, né, gente? Eu sei que não é, mas vale a pena porque depois seu cliente fica organizado, fica com tudo organizado. Empreendedor digital também tem que estar aqui me acompanhando. Faz a utilização de alguma ferramenta de emissão de notas fiscais? Me conta aí, eu quero saber. E aí nós vamos aí então para a nossa última dor de hoje que eu elenquei. Claro que eu poderia elencar várias dores, mas eu quis aqui elencar 6 dores para vocês pensarem e refletirem sobre, que é a dor do cliente não entender, e aí não entende mesmo, a linguagem da contabilidade, contabilidade. Não entende, tá? Vitória, mas e aí como é que eu vou me comunicar com ele? Então aí você vai ter que tornar a sua linguagem menos técnica, mais clara, mais objetiva. Eu tenho conversado com vários empreendedores, nós estamos implantando uma ferramenta, na verdade a gente já implantou, estamos melhorando essa ferramenta aqui, e ela tem enviado alguns e-mails para nossos clientes que nossos clientes não têm entendido a forma, né, o que de fato é para eles fazerem com aqueles e-mails. E isso tem tirado o estresse do empreendedor, sabe? E nós também, porque, poxa, nosso objetivo é tornar a contabilidade o mais fácil possível para esse cliente. Para nossos clientes, essa é a nossa missão de vida, sabe? Essa é a missão da Taliap, essa é a missão da Vitória como contadora, né, digital. Então, a gente vai fazendo agora uma varredura, nós fizemos uma pesquisa com um outro cliente que apontaram essa dificuldade e a gente vai estar remodelando essa linguagem desse sistema, sabe? Para tornar isso mais fácil, porque a gente identifica que é uma dor do cliente. Vamos supor, chega lá, escrito bem assim pro cliente, Dance MEI. Cara, ele já sabe entender algum MEI, mas ele não sabe o que é dance, sabe nem para que serve aquele e-mail, entende? Então são coisas assim que nós vamos colocar, nós vamos modificar essa linguagem e colocar ali como sendo uma palavra que identifica melhor, uma palavra muito mais clara, mas que tem o mesmo significado, entende? Então o que é um dance MEI? É a declaração anual do MEI, certo? Então a gente vai colocar isso de uma forma com que o cliente nosso entenda que é a declaração que tem que ser enviada nesse ano. Então, a gente está fazendo essa remodelagem, mas a gente só consegue identificar isso porque a gente entende, olha para o nosso cliente, conversa com o nosso cliente, permite que o nosso cliente participe da nossa gestão, né? E ele tem a liberdade de chegar e falar, estou com dificuldade nisso, não estou entendendo o que vocês querem, né? E nisso a gente fazer todo esse processo de remodelar. Dói fazer isso, ter que mexer na ferramenta internamente, mexer com o nosso time, sim. Nosso time vai ter dor de cabeça porque vai ter que sentar e estudar e-mail por e-mail que está parametrizado, tarefa por tarefa, sim. Dá trabalho? Dá e vai dar muito trabalho ainda. Mas o nosso objetivo é facilitar essa comunicação com o nosso cliente, porque é uma dor do nosso cliente. Então, quando eu entendo as dores que meu cliente tem, eu entendo também a forma como eu posso ajudá-lo, como é que eu posso melhorar esse atendimento, certo? A dor do meu cliente, se não resolvida, vai resultar em 2 situações. Ou ele vai procurar alguém que vai resolver essa dor para ele e ele vai encontrar. Não pense que a gente, nossa, eu sou o melhor contador do mundo e ele nunca vai me largar. Não é bem assim, né? A gente sabe que não é bem assim. Nós estamos num mundo globalizado, moderno e que tá todo mundo aí, né, vivendo a concorrência e tudo mais. Então a gente precisa ficar atento a isso. E ou vai acontecer uma segunda situação, que é o quê? Ele simplesmente ficar descontente com o meu trabalho e ainda por cima falar mal da minha empresa, da minha gestão, né? E não é isso. Então, o cliente satisfeito, ele, além de promover o meu trabalho, promover o meu serviço, ele também me dá menos trabalho aqui dentro internamente, entende? Então, assim, quando eu resolvo uma dor do meu cliente, eu estou resolvendo um problema na minha operação, eu estou evitando que esse cliente saia do meu escritório, eu estou evitando que esse cliente fale mal do meu serviço. Então, eu estou evitando 3 problemas, resolvendo uma dor do meu cliente, certo? Então essas foram as 6 dores que eu relatei para vocês aqui, e cada dor dessa vocês podem ter certeza que vocês conseguem enxergar uma solução, conseguem enxergar um serviço a ser oferecido. E é isso. Olhe para a empresa, para o negócio de vocês como de fato é uma empresa, como ele tem que ser olhado. Olhe para a dor com o seu cliente com muito carinho, com muita atenção, né? E entenda que cada dor dele, eu falo assim, ó, divide o cérebro. Na hora que o cliente estiver conversando com vocês,
Divida o cérebro de vocês em duas partes. A primeira parte é aquela parte que vai escutar a dor do seu cliente, vai assimilar e vai pensar numa solução. A segunda parte, aquela que vai pegar, nossa, eu posso resolver esse problema dessa forma, oferecendo este serviço. Então você vai ter do lado um problema, do outro lado a solução, com mais monetização. E esse que tem que ser o objetivo, olhar, sempre um olhar estratégico. Espero que tenham gostado, depois eu vou salvar essa live aqui para vocês conferirem todas essas dicas que eu deixei aqui sobre as dores dos empreendedores digitais. Obrigada, até a nossa próxima live, terça-feira temos encontro marcado por aqui. Valeu!